Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo retirou o pedido de anulação da partida contra o Ceará, mas colocou o VAR na parede. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando. Vamos juntos! São Paulo foi bem demais na sua posição ao retirar o pedido de anulação dessa partida contra o Ceará. A gente falou sobre isso após o jogo, de que isso poderia implicar, né, num pedido junto à CBF, ao Tribunal, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para anulação desse jogo, desse empate, né, em 1-1 do São Paulo com o Ceará. Por quê? Porque estava caracterizado o erro de direito, um erro que fere as regras do jogo. Pode ter torcedor que pense que o São Paulo deveria ir até as últimas instâncias, até pelos prejuízos já sofridos nesse campeonato. Mas eu acho que tem uma questão ética aí que o São Paulo tem acertado nos últimos tempos assim em defender. O São Paulo, com essa diretoria, assim, tem muitos erros, muitos problemas em que a gente critica e a gente elogia quando eles acertam. Vou dar aqui dois exemplos. No início da pandemia, tanto o Raí quanto a diretoria, o São Paulo, eles sempre se posicionaram contra a volta do futebol de forma prematura. Quando o goleiro Jean foi acusado de violência contra a mulher, contra a esposa, ainda nos Estados Unidos, o clube não hesitou e rescindiu o contrato com o goleiro. O clube tem tomado posições que eu respeito, que eu concordo, e tem sido muito firme em questões éticas. E dessa forma não poderia ser diferente. O São Paulo entendeu que, apesar de ter argumentos para pedir a anulação do jogo por conta do erro de direito, caracterizado no momento em que o árbitro reinicia o jogo e depois volta atrás de uma decisão, e isso não pode acontecer, mesmo assim o São Paulo entendeu que havia uma questão ética em jogo. Por quê? Porque ele poderia pedir a anulação da partida, mas por conta de um erro. De um erro não, né? Mas de uma decisão acertada da arbitragem. De um erro que eu quero dizer porque o Pablo estava realmente impedido, de um gol irregular. Então o São Paulo entendeu que não pediria anulação para não se beneficiar de um gol irregular, né? Essa foi a finalidade. O problema foi a execução da reversão dessa decisão, né? O problema foi como esse gol foi invalidado depois de ter sido validado. Mas mais do que isso, nessa nota, o São Paulo se posiciona duramente, não contra o VAR, mas com o que está acontecendo. E aí eu preciso concordar. Porque o São Paulo, curiosamente, também está envolvido em outras situações, como por exemplo, desse lance contra o Atlético Mineiro, em que o Luciano estava legal, a arbitragem anulou o gol e 40 dias, 2 meses depois, o chefe da comissão de arbitragem, o Leonardo Gaciba, vem a público e diz que o VAR errou. Errou porque puxou a linha equivocada, não foi a melhor execução do VAR. Então o grande problema está aí. Está aí. Não está no VAR que é necessário. Mas o São Paulo, nessa nota, coloca a necessidade de discussão sobre a operacionalidade do VAR no Brasil. E isso todos nós colocamos, né? E mais uma vez eu bato na tecla de que as pessoas estão mal preparadas. Por quê? Porque a arbitragem não é profissional, não tem a melhor estrutura, os árbitros não têm o melhor treinamento. E aí, nesse lance, por exemplo, do Pablo contra o Ceará, houve uma comunicação paralela, porque tem os intercomunicadores, né, do árbitro central com os seus assistentes e também o quarto árbitro, e tem a comunicação vinda do VAR. O cara está comunicando com o seu quarto árbitro, né, sobre a aplicação de um cartão, talvez um número que eles estejam discutindo ali de quem estaria recebendo o cartão pela reclamação e tudo mais, e nesse momento o VAR está falando com ele. E aí o cara não ouve, reinicia o jogo, mas depois percebe, não, peraí, vocês estão checando ainda? Tá, então volta. Não pode. Não poderia. Agora, o que eu me pergunto é como esse gol foi validado. Como esse gol foi validado? Porque é um impedimento tão claro. Pela regra, né, que o jogador defensor, o Fabinho, ele não tenta atacar a bola, ele não desvia a bola, a gente já falou sobre isso aqui no outro vídeo, né? É um desvio da origem da jogada, então o Pablo está impedido, me parece muito claro. Eu não sei como esse gol foi validado na origem. E aí depois o árbitro reinicia o jogo e resolve voltar atrás. Corretamente para anular o gol, mas de forma irregular, porque ele não poderia ter reiniciado o jogo. Mas diante de tudo isso,
a comissão de arbitragem da CBF, ela reconheceu 3 erros nesse campeonato. Até agora ela reconheceu 3 erros. O pênalti do Gil no Vargas, no jogo contra o Atlético Mineiro, na Arena Corinthians. Esse gol do Luciano e agora esse equívoco aí no reinício de jogo do Wagner dos Santos Magalhães. São 3 erros em que 2 o São Paulo está envolvido. Então eu acho justíssimo que o São Paulo venha a público, e não só o São Paulo, né? Porque hoje os outros clubes que daqui a pouco não se sentem prejudicados, vão ser. Vão ser porque o campeonato está sendo assim. Não é uma questão tendenciosa, na minha avaliação. Não é uma questão premeditada. É uma questão de que o despreparo está tão grande que todos os clubes vão ser prejudicados em algum momento. Então é necessário o debate. É necessário que se haja cada vez mais palestras, conversas, reuniões virtuais, né, nesse momento, para que se oriente os clubes, os jogadores, os árbitros, para que todo mundo tenha a consciência do que a gente está fazendo. Ninguém é inimigo, todo mundo quer o bem do futebol. A arbitragem não pode ser inimiga do torcedor ou dos jogadores. O jogador tem que saber como que ele vai se posicionar dentro da área, como que ele vai carregar o braço dele, né? Porque daqui a pouco ele vai ter que arrancar o braço, né? Dentro de algumas interpretações que a gente está vendo de bola na mão na bola. Tem que haver uma clareza, uma transparência maior. E no caso do VAR, a gente não tem a noção, né? Muitas vezes. A gente agora está ouvindo muito mais as conversas, porque na beira do campo ali, sem torcida, com o microfone das transmissões ligados, a gente consegue ver pelo menos a conversa do árbitro de campo com o VAR. Mas a gente não sabe o que o VAR passa para eles. E em vários momentos isso fica obscuro, fica escondido. E aí isso não é legal. Não é legal porque o jogo tem que ser cada vez mais transparente. Então, para mim, acerta o São Paulo em bradar por isso, por mais justiça, por mais transparência, e acerta mais do que nunca em retirar o pedido de anulação. Realmente o São Paulo não precisa disso, e não é nem questão de precisar. Não tem necessidade na medida em que houve justiça. Houve um erro de direito, mas o São Paulo entende que não deveria ir adiante com isso, no qual concordo, mas não deixou de alertar para o momento que a gente vive. Isso é fato, né? Comenta aqui embaixo, você acha que o São Paulo deveria ir adiante nesse processo ou fez certo em recuar? Inscreva-se no canal e seja membro, estou te esperando. Até a próxima. Tchau!